Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira meditação do recolhimento, consideramos que não podemos fechar a porta do nosso coração para que Deus possa nascer nele no próximo Natal, mas isso não basta. Precisamos estar vigilantes para contemplar o menino Deus que nascerá nesse próximo Natal. E devemos aprender como preparar os nossos corações com os personagens que puderam contemplar o menino Jesus. Em primeiro lugar, os seus pais na terra, a Virgem Maria e São José. Depois podemos aprender dos personagens que se dirigiram ao presépio e puderam ver Jesus menino. Na própria noite de Natal, os pastores, e tempos depois, mas quando Jesus era ainda uma criança pequena, os reis magos. E algo em comum entre eles, entre esses personagens, sem dúvida. Todos poderiam ser elogiados por serem homens de boa vontade, conforme anunciaram os anjos na noite de Natal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E a boa vontade é o bom desejo de cumprir a vontade de Deus nas suas vidas. E vamos meditar nisso, na boa vontade de Maria, de José, dos pastores, dos reis magos. Comecemos contemplando a boa vontade da Virgem Maria. A Virgem Maria está plenamente preparada para o Natal, para acolher o Filho de Deus nos seus braços, ao dar a luz ao seu Filho, o menino Jesus. Ela foi preparada por Deus desde toda a eternidade para ser a digna mãe do seu Filho, a primeira morada de Deus, e foi concebida sem pecado. E Maria foi quem possibilitou também a nós nos santificarmos ao ser a mãe da divina graça, assim chamamos Nossa Senhora também. Porque ela trouxe Cristo ao mundo e Cristo trouxe a graça. São Paulo VI dizia de uma forma poética: o aparecimento de Nossa Senhora no mundo foi como a chegada da aurora que precede a luz da salvação, que é Cristo Jesus. Foi como o abrir-se sobre a terra, toda coberta pela lama do pecado, da mais bela flor que jamais tinha desabrochado no vasto jardim da humanidade. A mais bela flor que deu o mais belo fruto, o Salvador. Milhares de vezes repetimos ao rezar a Ave Maria: bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. E a encarnação do Filho de Deus no seio da Virgem Maria foi, de certa forma, o prenúncio, o início do Natal. É precisamente esse fato que comemoramos no Natal. Deus se encarnou, Deus veio até nós, Deus veio ao nosso mundo, Deus se tornou um de nós. E Jesus, recém-concebido no seio da Virgem Maria, começa já a ser o Emanuel, Deus que está conosco. Como recordamos todas as vezes que nós rezamos a oração do Ângelus, essa oração tão conhecida, O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós.
Como sabemos, o Verbo é a palavra de Deus, a expressão de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que sem deixar de ser Deus, também passou a ser homem. E isso só foi possível porque Maria disse ao arcanjo Gabriel, mensageiro de Deus: faça-se em mim segundo a tua palavra. E o céu inteiro estava pendente da resposta livre de uma adolescente. Maria era adolescente quando concebeu Jesus. E graças a Deus, a Virgem Maria disse que sim. Como dizíamos na primeira meditação, o não fecha o coração a Deus, o sim abre. Contaram-me uma vez a história de um rapaz universitário, né, em São Paulo, asiático, recém-convertido, que no mês de maio ele veio fazer uma romaria com seus colegas, num santuário dedicado à Virgem Maria. E chegando perto da igreja, por volta do meio-dia, os sinos começaram a tocar, anunciando que era hora de rezar o Ângelus. E os rapazes pararam e rezaram o Ângelus, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria, né? E ela concebeu do Espírito Santo, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne, habitou entre nós. E aquele jovem, recém-convertido, né, comentou espontaneamente, né, e se Maria tivesse dito que não, né, o que aconteceria? Eu acho que ele ficava apavorado ao pensar disso, né? E se Nossa Senhora tivesse dito que não? A gente não tem que ficar imaginando isso, porque Nossa Senhora disse que sim, pronto, né? Mas graças a ela, né, Deus se fez carne, Deus habitou entre nós. E o seu sim, devemos aprender do sim de Maria, não foi uma resposta precipitada e refletida. Podemos notar por outras duas palavras de Maria, né? O como e o faça-se. Vale a pena entender o que significam essas palavras. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso se eu não conheço homem algum? Porque essa pergunta, nós já entendemos bem, Maria se tinha consagrado todo o seu ser a Deus. De corpo e alma, Maria pertencia a Deus. E o corpo era um templo reservado virginalmente para Deus. A sua alma também, sem mancha de pecado, estava entregue a Deus sem reservas. Aí se compreende porque Maria perguntasse: como se fará isso? Porque ela tinha feito uma promessa de virgindade a Deus. Quando diz que ela vai ser mãe, como eu posso ser mãe e virgem ao mesmo tempo? Ela não entende. Então ela pergunta como? Mas o como dela é para saber como Deus vai agir, como ela deve agir, para colocar em prática o que Deus lhe pede. É como se ela pensasse: Deus me pede isso, eu acho que é impossível, mas por mais que eu não entenda, eu só quero fazer o que Deus me pede. E eu não sei como será possível, mas Deus sabe, e Deus me esclarecerá e dará as graças necessárias para realizar aquilo que Ele pede. Então era um como cheio de confiança. Como? Como se fará isso? E devemos aprender essa atitude de Maria. Como nós respondemos a Deus? Então, o como de Maria era um sim pleno. Mas muitas vezes o como na nossa vida é o contrário, né? É uma negação à vontade de Deus. Podemos pensar quando Deus pede a alguém que dedique um pouco mais tempo à oração, à comunhão mais frequente, à formação religiosa, ao apostolado, ajudando os outros. Às vezes a pessoa responde: como? Né? Mas o como eu vou fazer isso se eu não tenho tempo? E deveria falar, para ser sincero, se eu não tenho boa vontade. Se eu não tenho uma vontade boa, como vai se fazer isso? Outro exemplo, o caso da esposa que pede ao marido que converse mais com um dos filhos, aquele que é mais difícil, e ele se esquiva dizendo: como?
Como eu vou fazer isso? Se eu já tentei, se o garoto não me escuta, e você sabe que eu não tenho jeito para essas coisas, né? Como? Como você me pede isso? É quase uma reclamação. Então, Maria nos ensina que a boa maneira de perguntar, que é das almas generosas, disposta a acolher tudo que Deus nos pede. Então, essa atitude que devemos aprender, essa boa vontade de Maria, de que quer colocar em prática, ela vai responder quando o anjo explica como: faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, só quero fazer a vontade de Deus. E assim tem que ser o nosso sim. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Estou disposto a colaborar sinceramente com o que Deus me pedir na vida, confiando na ajuda dele. Então essa é a lição da boa vontade de Maria. Passemos a aprender da boa vontade de São José. No Evangelho, São José costuma estar oculto. Tanto que há um livro que fala de José o Silencioso, porque não tem nenhuma palavra de José no Evangelho. Quase na sombra. Mas a sua presença é fundamental. Está amparando Maria, Jesus, com a sua vigilância carinhosa, né? Que figura maravilhosa a de São José. O Evangelho, quando fala de São José, o define com uma só palavra, né? Era justo. E vale a pena meditar nisso, né? Porque a palavra justo, nas Sagradas Escrituras, não significa a justiça de dar a cada um o que lhe é devido, não é isso. Era justo, justiça é santo. São José era um homem santo, sempre ajustado com a vontade de Deus. Uma pessoa que vive sempre em sintonia com Deus, com os seus preceitos, com os seus pedidos, com os seus mandamentos. É santo por cumprir a santíssima vontade de Deus sempre. E essa qualidade de São José, que também é de Nossa Senhora, mas em São José talvez se destaque que São José teve que sofrer muito para cumprir a vontade de Deus. Então ele foi correto, honrado, no meio das perplexidades. O seu caminho até o Natal foi sofrido, bastante sofrido. Não só pelas dificuldades de encontrar lugar para Jesus nascer, mas porque antes ele percebe que Maria está grávida. E ele não entende. Maria tinha concebido por virtude do Espírito Santo, e São José, isso diz São Mateus, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. É preciso refletir nessas palavras, né, para entender profundamente, né? José resolveu abandonar Maria secretamente porque era santo, porque era justo. Esse foi o motivo. A resolução de São José foi um ato de extrema bondade. Um dia ele percebeu a gravidez de Maria, era um tremendo mistério, provavelmente entre ela e Deus. José conhecia a pureza de Maria. Maria tinha dito a ele que queria se manter virgem, ele aceitou essa condição para casamento. E nunca pensou mal dela, né? E tinha então não pensou numa traição, não pensou numa nova sombra de pecado, mas era um mistério incompreensível para ele, que não era capaz de entender, talvez até intuísse, provavelmente sim, que havia algo de muito divino, muito sobrenatural em tudo aquilo. E ele amava Maria, ele conhecia Maria, ele percebia a pureza dos seus olhos, dos seus gestos, da sua alma, mas sentia-se envolto num mistério que o ultrapassava e que ele não fazia parte segundo a maneira dele pensar. E Deus permitiu que ele sofresse assim. E o que ele resolve fazer? Ele pensa em proteger Maria, não pensa em si mesmo. Então ele preferiu ficar pessoalmente mal. Iam pensar mal dele se ele abandonasse Maria. Ia ser tomado por um irresponsável, um covarde que deixa a noiva grávida e não quer assumir. Mas dessa maneira Maria ficava inocentada.
e preferiu, vamos dizer, sujar a sua própria imagem antes de profanar aquele amor santo que o próprio Deus tinha feito nascer no seu coração. Era um homem santo que faz o que a sua consciência indica, o mais correto, o mais santo aos olhos de Deus, ainda que tenha que passar por cima de si mesmo. E quantas vezes, para cumprir a vontade de Deus, a gente tem que passar por cima da gente? E José nos ensina isso. Que o bom caminho, às vezes, tem renúncias. E eu tenho que passar por cima de mim para servir melhor a Deus e servir melhor aos outros. E São José precisou de muita coragem, de muita fé em Deus. Aquilo foi um salto no escuro. Quer dizer, eu vou abandonar Maria. Sorte que Deus não ia deixar, né? E o anjo apareceu em sonho a São José e disse, né, nada mais nada menos, que ela tinha concebido pelo Espírito Santo, que esperava o Messias, disse até o nome para ele, que seria Jesus, né? E que ele deveria colocar o nome de Jesus no menino, que era a missão do Pai. Aí ele entende que ele também tinha sido escolhido para ser o Pai na terra de Jesus. E a felicidade que ele sentiu nesse momento, e a admiração que ele teve por Maria, porque ele era o esposo da mãe de Deus. E foi algo incrível, né? E depois uma alegria imensa, mas quanto José sofreu. Estava disposto a sofrer para cumprir a vontade de Deus. E essa é a grande lição que eles nos dão. Aprendemos agora da boa vontade dos pastores. Os primeiros que ficaram sabendo do Natal, depois dos seus pais na terra, que estavam lá, viram, e participaram, foram os pastores que vigiavam e guardavam seus rebanhos nos arredores de Belém, na noite em que Jesus nasceu. E colocamos suas figuras sempre no presépio, né? Porque foram os primeiros a adorar o menino Deus. E o Evangelho nos narra que de repente, um enorme clarão no meio da noite, a glória do Senhor cercou os pastores com seu resplendor. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e diante de tal visão os pastores se encheram de medo, é claro. Né? Imagina, no meio da noite, eles cuidando, né, sossegadamente das suas ovelhas, um clarão, aparece um anjo, né? E o anjo tem que dizer para ele, não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia, glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. E por que tiveram a imensa honra de serem os primeiros a saberem do Natal? E de uma forma tão solene, por um cortejo de anjos que anunciaram, né? Por vários motivos, talvez pela pobreza. Jesus compartilha com aqueles pobres pastores a alegria, já que compartilhava com eles da sua pobreza também. E talvez porque aqueles pastores eram simples pastores. As pessoas mais simples têm uma capacidade de se admirar com a beleza da vida. As pessoas mais simples normalmente são alegres, se alegram com as realidades mais profundas, são sensíveis às pequenas manifestações de amor. E os pastores se encantaram com a cena terna do Natal, estavam preparados para isso, ficaram encantados com o menino Jesus, com o amor de Maria, com o amor de José. E veja, os corações simples se apoiam, né? Quando eles ouvem a mensagem dos anjos, o que eles dizem entre si? Né? Vamos até Belém, né? Foi dito que eles encontrariam lá um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura, e dizem, vamos para Belém. E imediatamente foram, né? Com rapidez, como dizia. Um coração que tem fé e simples anima os outros. E vamos lá, vamos a Belém. Não complicam as coisas. Veem a realidade como Deus as vê. E por que Deus gosta da atitude dos pastores? Talvez porque eles vigiavam
e guardavam o seu rebanho. Então vigiavam, velavam, não dormiam. Então vigiar é estar atento ao que se faz, ao que se deve fazer. Está cumprindo a sua missão, é que vemos a boa vontade dos pastores, cumprindo a sua missão de noite, cuidando das suas ovelhas. E é bonito ver que depois Jesus, quando for grande, dirá: eu sou o bom pastor. Vai se apresentar como o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que vai atrás daquela que se extravia, que protege as doentes, que cuida das mais fracas, que dá a vida pelas suas ovelhas. E os pastores vão com presteza, rapidez a Belém e acham Maria e José e um menino deitado na manjedoura. Essa rapidez, essa ligeireza, essa prontidão em fazer o que Deus pede, que é uma boa forma de vivermos o advento. Não procrastinar, não deixar para depois o que Deus nos pede. Então, por essa atitude, os pastores foram e viram o menino e adoraram. Talvez Deus não tenha mandado os anjos para as outras, porque eles continuariam lá na casa dormindo, não iam fazer nada e Jesus ia nascer e pronto. E os pastores iam lá. Iam levar as suas prendas, né? Provavelmente pão, queijo, leite, talvez um cordeirinho novo. E que lições podemos aprender deles? Que Deus nos encontre vigilantes do Natal, cumprindo a nossa missão nas pequenas coisas de cada dia, com afinco, com carinho. Essa simplicidade de não perdermos o significado mais profundo da festa de Natal. Não nos desviarmos neste fim de ano, que tem muitas confraternizações, muitas festas, mas o importante não são essas festas, né? O importante é o Natal. E aprender a oferecer o fruto do nosso trabalho que temos nas mãos nesses dias, terminando com perfeição as últimas coisas do ano. A gente chega no final do ano e nós já estamos cansados, né? Queremos férias, né? Não, vamos terminar bem, né? Isso vai ser o que eu vou oferecer para Deus nesse final de ano, preparando o Natal. Terminar bem as coisas, fechar bem o ano. Dos Reis Magos, nós podemos aprender muitas coisas. Os Reis Magos viram uma estrela, a estrela de Belém, e souberam identificar os sinais de Deus, que Deus os chamava através daquela estrela para irem até Belém. Será que nós somos capazes de observar os sinais de Deus? Onde Deus está me chamando? Nas solicitações da família, da esposa, na necessidade de um conselho de um amigo que não tem uma orientação cristã para a sua vida, um amigo que é católico, mas é um católico afastado, que eu posso conduzi-lo até a confissão para ele preparar bem o Natal. Você vê os sinais de Deus, onde Deus está me chamando? Atua, faça, vá atrás. Os defeitos das pessoas com quem eu convivo, que é Deus que está me pedindo, tenha paciência, seja mais compreensivo. Se as dificuldades econômicas, chamado para estar mais desprendido dos bens materiais. Então, ter essa consciência de sermos guiados por Deus na vida. Essa consciência que os Reis Magos tinham. Nós somos guiados por Deus. A estrela é um instrumento de Deus para nos guiar. Então, os Reis Magos vão seguir a estrela, encontrarão Jesus e vão passar por muitas dificuldades. O caminho não foi fácil. Tiveram que enfrentar muitos problemas, mas não desistiram. Uma hora até a estrela desapareceu, né? Eles tiveram que interrogar onde nasceria o Filho de Deus, mas não desistiram. Depois a estrela brilhou novamente. E quando encontram a Jesus, diz: viemos adorá-lo. E como é importante essa atitude. Nós viemos aqui nessa vida, viemos adorar a Deus. E o Natal nos recorda isso, viemos adorar a Deus. São João Paulo II dizia: sede adoradores do único Deus, reconhecendo no primeiro lugar na vossa existência. Não cedais a falsas ilusões, nem a modas efêmeras, que muitas vezes deixam um trágico vazio espiritual.
Então só Deus pode satisfazer o nosso coração. É Deus que vem no Natal. E o que nós devemos fazer? O que fizeram os reis magos: ofereceram os seus dons: ouro, incenso e mirra. E pego a frase do Papa João Paulo II que explica, né? Abrindo seus cofres, ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Os dons que os magos oferecem ao Messias simbolizam a verdadeira adoração. E o Papa João Paulo II nos animava na época: oferecer também vós ao Senhor o ouro da vossa existência, ou seja, a liberdade de segui-lo por amor, respondendo fielmente à sua chamada. Fazeis subir até ele o incenso da vossa oração fervorosa, o louvor da vossa glória. Oferecer-lhe a mirra, isto é, o afeto repleto de gratidão por ele, verdadeiro homem que nos amou até morrer como malfeitor no Gólgota. Então esse sacrifício também, oferecer orações, sacrifícios. Bem, vamos encerrando o nosso recolhimento pedindo essa boa vontade a Deus, né? Essa boa vontade que vemos em Nossa Senhora, sempre disposta a ser a escrava do Senhor, fazer a vontade de Deus em tudo, querendo entender as coisas e colocar em prática o que Deus pede, sabendo passar por cima de nós mesmos quando necessário para fazer a vontade de Deus, como São José, com rapidez, com presteza, como, né, os pastores, e como os reis magos, para oferecermos a nossa vida, oferecermos os nossos dons, para que tenhamos esse coração aberto a Jesus e Ele possa entrar e nascer no nosso coração no próximo Natal. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.